tema de hoje: conexão com Deus. E eu quero dar continuação à nossa série da melhor versão de você. Para que você possa ter o melhor de você, é importante, nós temos algumas disciplinas na vida, algumas disciplinas vão nos ajudar a chegar nesse ponto de comunhão íntima com Deus, onde a gente se descubra. Você percebeu que quanto mais perto de Deus você está, mais você se descobre. Quanto mais perto de Deus você está, mais você ganha significado, você se compreende melhor quando você está em maior comunhão com Deus. Qualquer um de vocês que levaram algum período da sua vida um pouco longe de Deus, sabe o contrário disso, você sabe. Qualquer um de vocês que já teve uma vida mais íntima com Deus e deu aquela afastada por alguma razão, falta de perdão no coração, briga com alguém, decepção, seja o que for, que te levou a se afastar um pouco de Deus, você pode perceber como você ficou um pouco perdido. Perdido na sua noção de vida, de quem é você. Algumas situações da sua vida ficaram como que incompletas. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós mesmos nós somos. Porque diante de Deus cai toda falsidade, diante de Deus cai toda situação fake, né? Cai diante de Deus, e a gente fica mais puro, mais a gente mesmo, mais aquilo que Deus nos chamou para ser. Por isso a importância de algumas disciplinas que nos levam a fazer uma espécie de manutenção dessa comunhão e dessa vida com Deus. Já estudamos aqui, por exemplo, sobre o jejum. E o jejum não é passar fome, nós vimos isso aqui. O jejum nós nos referimos com você se abster de algumas coisas que estão assim, que podem tirar aquele seu tempo de intimidade com Deus. Separe um tempo para ter com Deus. Separe um tempo desligado de tudo, um tempo sem tecnologia, sem celular, sem nada, parado. Você e Deus, sabe, num lugar só. É isso que para isso que existiu o jejum, para não ter aquelas interrupções, para preparar uma comida, separar, comer. Isso já está lá na mensagem, você pode entender melhor. Mas não tem nada a ver com passar fome. Tem a ver com separação de um tempo para com Deus. Então, vai ter esse tempo com Deus. Segunda coisa que nós aprendemos no domingo passado sobre comunhão com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas, aquela leitura gostosa, deliciosa, como eu disse, quando você vai degustar um texto, não é? Você precisa aprender a ler a palavra de Deus dessa maneira. Como um texto que eu acabei lendo, não nesse domingo, mas no outro ainda, houve um texto do Rubem Alves que eu li aqui, onde ele fala que muitas pessoas leem a Bíblia como quem lê jornal, procurando ali notícias ou algo parecido. E ele falou, eu leio como quem lê poesia. Eu leio para encontrar nela beleza. Quando você encontra isso nas escrituras sagradas, aquilo te preenche, aquilo te completa. Nós precisamos ter essa leitura, aqui é uma expressão minha, uma leitura degustativa, não é? Das escrituras sagradas, sem pressa. Eu não estou preocupado se eu vou ler 10 livros da Bíblia, a Bíblia inteira, não. Eu estou preocupado de que eu vou ler qualquer trecho, que seja um versículo apenas, mas que aquilo tenha profundidade comigo, que eu tenha comunhão com Deus na sua palavra. Essa é a necessidade que temos de ler as Escrituras. Nessa mesma linha, vamos entrar agora sobre oração. E para entendermos um pouco melhor a oração, eu queria começar com vocês, lendo o texto de Mateus no capítulo 6, texto conhecidíssimo, que a maioria de vocês sabem de cor. Quando Jesus vai nos ensinar a orar, Ele ensina esta oração, e aqui eu pergunto para vocês, quantos de vocês conhecem a oração do Pai Nosso de cor? Muito bem. Nem todo mundo conhece a oração do Pai Nosso de cor. Não precisa ter vergonha disso, por favor, tá? Não há nenhuma obrigatoriedade disso. Aliás, sendo honesto com vocês, levou tempo para eu decorar a oração do Pai Nosso. Tem uma razão por trás disso. Eu fui criado na Igreja Batista, e na Igreja Batista é uma igreja assim, pelo menos a que eu frequentava. Era uma igreja assim, ela era anticatólica e antipentecostal, né? Ela era anti, depois, aí é que a gente era alguma coisa. Então, é verdade, lá a gente aprendia assim, não, você tem que detestar o católico, o pentecostal e o diabo, e nessa ordem ainda vinha o negócio, sabe? Então, tudo que parecia católico não podia. Então, como os católicos rezam o Pai Nosso, mesmo estando na Bíblia, a gente não rezava, não podia. Quem é a turma aqui que é presbiteriano já orava, o Pai Nosso, tudo mais, batista, não podia ter esse tipo de coisa. E eu não sabia de cor. Tanto que passei quase que um vexame, no segundo ano primário. Segundo ano primário, estava lá na classe,
imagina, criancinha, 8 aninhos de idade, aquela coisa tal, na escola lá, todo feliz da vida que está na escola. E entrou uma professora substituta, que a minha professora adoeceu. E eu estou falando da era militar. Estou falando naquele tempo em que, você conhece muito bem, quem é desse tempo sabe, a professora entra, a diretora entra, você sai da sua carteira, fica em pé, quase que em posição de sentido, não é? E a minha professora, não sei por que razão, essa professora substituta, ela era, além de chata e brava, ela tinha um jeito de sargentona, gente, ela até andava igual sargento. E ela entrou em sala de aula, parecia que ela estava passando assim, o exército em revista, sabe? Olhando assim para a gente. E ela começou assim, falando assim, chegou para nós, vamos rezar. Eu falei, e agora? E lascou-lhe um Pai Nosso. Bom, eu já tinha ouvido o Pai Nosso algumas vezes. O que eu fazia? Eu ia no final da frase, né? Céu, nome, ficava olhando, porque ela ficava olhando para a boca da gente. Vamos rezar. Né? E olhando para a boca da gente assim. E eu ali, né, imitando alguma coisa, céu, nome, reino, vontade. Tá bom. Acabou o Pai Nosso, ela lascou-lhe uma Ave Maria. Aí não deu. Eu não sabia, nunca tinha rezado na vida. Fiquei ali parado, tudo mais. E ela rezando a Ave Maria, mas não estava nem pensando na Maria, ela estava olhando para a minha boca assim, né? Sabe? Eu, por alguma razão, eu me lembro ou de nazismo ou algo parecido, sabe? Aquela a minha professora, faltou o bigodinho de Hitler aqui nela. E ela olhando aqui para mim, quando terminou, ela falou, ô mocinho aí, qual o seu nome? Você já imagina, né? Tinha que falar 2 vezes, sempre. Anésio, Anésio, 2 vezes. O mocinho não rezou por quê? Ela tinha um português meio assim que ela fala. O mocinho não rezou por quê? Eu falei, porque eu sou crente, professor. Só vi assim na classe. Vixe. Então não fique chateado se você não sabe rezar o Pai Nosso. Porque eu aprendi há pouco tempo. Vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 6, você pode acompanhar comigo nas telas. Vamos falar juntos? Todos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Hoje nós vamos falar sobre oração. E eu quero te falar que o propósito da oração é treinar o seu coração para estar sempre conectado com Deus. Nós ligamos imediatamente a expressão oração com palavras faladas. E pensamos que pelo simples fato de estarmos falando, estamos orando. Quero te dizer que nem a oração tem a ver com palavras faladas, e nem o fato de você estar de fato falando, ou no caso aqui, citando o Pai Nosso, isso significa que seja oração. Porque oração tem mais a ver com conexão. Tem a ver com relacionamento com Deus. Deus não está preocupado com as suas palavras, visto que Ele já sabe o que você vai falar. Então não é das suas palavras que Ele quer essa comunhão, essa conexão, esse contato. Porque se oração é só palavra, como é que nós vamos conseguir praticar? 1 Tessalonicenses capítulo 5, por exemplo, que diz assim, para nós orarmos o tempo todo. Diz, orai sem cessar. Como é que eu vou conseguir orar sem cessar se eu estou aqui falando com você nesse momento? Não é? Ou você vai ficar andando no meio da rua assim o tempo todo, falando o tempo todo? Não, oração não tem a ver só com falar, gente. Oração tem a ver com nós estarmos ligados com Deus, conectados com Deus, mantendo aquela comunhão diária com Deus, muito mais do que palavras lançadas ao ar. Nós estamos falando de conexão, de uma consciência da presença de Deus. Você vai entender isso melhor em alguns textos que nós vamos ler. Por isso, já quero trazer a primeira verdade aqui. Primeiro, oração é conexão com Deus. Vamos falar juntos? Oração é conexão com Deus.
Não dá para querer ser uma pessoa saudável sem você ter uma profunda comunhão com Deus. Nele está a vida, nele está a saúde. Como é que você quer ter uma vida boa sem estar conectado com o Deus da vida? Como é que você quer ter criatividade sem contato com o Criador? Então, há essa necessidade de conexão sua com esse Deus. Até Jesus sentia necessidade disso. Note, por exemplo, que algumas vezes, no meio de uma multidão toda, tantas informações, tanta gente procurando Jesus, tantas situações para ele resolver, tinha momentos que, como diz aqui em Mateus 14, 23, ele despediu a multidão e diz assim o texto, subiu sozinho ao monte para orar. O que será que Jesus ficou fazendo nessa vigília toda de oração? Nós às vezes pensamos que um tempo longo de oração tem a ver com falar. Se você não tem a prática de oração, faz um teste um dia assim, fala, vou passar, não vou nem falar 2 horas, vou passar 1 hora orando. Tá bom, quero ver, você vai ver. Você vai lá, você ora, a hora que você olhar no relógio, passou 5 minutos. Aí você vai orar pelo pai, pelo avô, pela avó, pela tia, não, essa aqui já morreu, a outra e tal, e aí dá mais 5 minutos. Você vai ver que parece que não flui a questão. Você acha que é isso que Deus está interessado? Deus quer da tua parte é comunhão. E a comunhão, eu quero usar agora uma figura de linguagem que eu acredito que todos nós aqui entendemos muito bem. Nós estamos numa era mais tecnológica. Todos vocês já devem ter mexido com um computador. Todos vocês mexem com celulares, entendem muito bem o que é um upload, um download, entendem muito bem o que é uma conexão. Por isso eu quero usar essas figuras de linguagem modernas para nós compreendermos um pouquinho mais uma verdade sobre a oração. Para isso nós vamos voltar no tempo e eu vou falar aqui de uma coisa que eu já citei esse exemplo aqui na Carisma, mas eu preciso utilizá-lo aqui novamente, onde nós começamos a lembrar o que é conexão. Entende melhor quem é conexão, que é um pouquinho da era jurássica da internet, no tempo de linha de escada. Quem aqui usou computador na internet através de linha de escada? Se você não sabe o que é, nem levanta a mão, porque... Tá bom. Ó, quem não sabe o que é, pergunta para os tiozinhos, a tiazinha que levantou a mão aí, ó. Que tudo sabe explicar. Gente, era uma maravilha a hora que fazia aquele negócio chamado conexão. Era uma maravilha. Hoje você pega, clica lá e está ligado, a internet está lá exposto para você. Naquele tempo você torcia. Porque você deixava lá o discador e ele discava e dava ocupado. A hora que fazia aquele barulhinho do modem. Você ficava tenso. Vai pegar, vai. Estabelecia a comunhão, fazia aquele chiado. A partir dali, começava a carregar a página da internet, a primeira que você ia utilizar. Ela vinha bem devagarzinho, assim, ó. Se tivesse imagem, uns 20 segundos, 30 segundos, assim, para carregar uma imagem. Uma maravilha. Pois é, conexão nada mais é, se você entende um pouquinho disso, ali uma máquina está trocando protocolos com uma outra máquina que é o servidor. E ela começa a trocar protocolos até que ela entra em acordo, vamos dizer assim, e estabelece a conexão. Quando estabelece a conexão, todas as informações que você envia dessa máquina vão para outra, todas que estão naquela outra vêm para a sua. Isto é a conexão. Pois bem, deu para você entender isso com relação a Deus? A oração é conexão com Deus. É quando eu consigo conectar o meu coração, minha consciência, minha mente em Deus. A hora que eu me ligo com Ele. E aí começa uma troca de protocolos entre nós, uma troca de informações entre o meu coração e o coração de Deus. É aquele momento onde eu passo para Deus tudo que está no meu coração e Deus passa para o meu coração tudo que está nele. Algumas vezes essa comunicação, ela não se refere a palavras. Por quê? Ora, pensa aqui, quando eu falo algo, eu já pensei aquele algo. Por isso que a Bíblia diz que Deus sabe o que nós vamos falar antes mesmo da gente falar. Então parece que a conexão com Deus vem antes da minha palavra. Significa que eu posso comunicar com Deus muitas vezes sem palavras. Porque Ele entende. Ele entende.
Ele entende algo que nós não entendemos e chamamos de confusão. Sua mente está confusa, Deus entende. Você está ansioso. Uma pessoa ansiosa, é interessante, às vezes uma pessoa está tão ansiosa com algo que ela não sabe explicar sobre o que ela está ansiosa. E se ela for tentar explicar para você, outro humano, fica aquela conversa sem comunicação, porque ela não vai conseguir te comunicar. Ela vai falar assim com você, ó, eu estou sentindo um negócio, o que você está sentindo? Um negócio assim, ó, sabe sim, que, então, você falou, não entendi nada. Pois bem, Deus entende. Deus entende. É por isso que Ele é capaz de compreender o nosso pensamento, a nossa emoção, o nosso sentimento, a nossa situação, sem sequer uma palavra dada. É por isso que eu estou dizendo, a oração não tem a ver com as palavras. Palavras são boas, palavras é bom para comunhão, palavras vão fazer muito bem para você, mas a oração em si, a essência dela, não tem a ver com as palavras que nós falamos. Portanto, falar muitas palavras ou falar poucas palavras não significa nada. O que significa é se você teve conexão ou não, comunhão ou não com Deus. Antes de Jesus ensinar aquela oração que nós lemos aqui, Mateus capítulo 6, no versículo 7 e 8, Jesus ensina o seguinte: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Não fique sempre repetindo a mesma coisa. Não pense pelo muito falar você vai ser ouvido. O que ele está querendo dizer? E ele fala o seguinte: o Pai já sabe o que você vai falar, pedir antes de você falar. O que ele está ensinando aqui? Ele falou, gente, faça essa conexão com Deus. É isso que é o importante. Porque você pode falar 1000 palavras, mas sem conexão aquilo não é oração. E você pode falar poucas palavras que você consiga falar, mas se você tiver conexão, aquilo é oração. Muitas pessoas, quando elas vão orar, a mente deles está completamente em outro lugar, não teve conexão nenhuma. Mesmo que você ore as palavras mais lindas possíveis, como por exemplo dessa oração do Pai Nosso, que é uma palavra lindíssima, uma poesia maravilhosa, um texto agradabilíssimo, tudo isso é lindo naquela oração, mas se você faz aquilo sem conexão, são meras palavras, é vazio. Tem muita gente que acha que só pelo fato de que ele falou o Pai Nosso, ele já orou. Então ele ora de qualquer jeito. Sabe aquela pessoa que está orando assim? Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso teu reino, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. Cada dia, nos dá hoje. Perdoa nossa vida, perdoa nossa devedores, a gente tentação, mas em livre do mal, teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Está feito. Isso é oração, vamos ser sinceros. Isso é oração. Jesus nunca falou que era para a gente ficar repetindo isso. Ele não falou, orareis com essas palavras, ele falou, orareis deste modo. Ele estava falando que ali são princípios de oração. Então, se nós quisermos aprender a orar, o principal é nós termos um tempo, parar um tempo e falar com Deus. Abrir o coração para Ele. Sermos honestos com eles. E às vezes não conseguir falar isso, nem que não seja em palavras, mas que seja com uma atitude correta no coração. Eu acho que é esse tipo de oração que nós precisamos reaprender, conexão com Deus. Sentir que nós fizemos, vou usar de novo termos da tecnologia. Sentir que nós fizemos um upload do nosso coração para Ele, e ficar ali até nós percebemos que fizemos um download e instalamos a paz dEle no nosso coração. Aí a conexão começou. Ainda usando termos da tecnologia, é como se a gente fizesse uma sincronização. A sincronização significa que, imagina que uma pasta cheia de arquivos que você escreveu, e você tinha escrito uma outra pasta cheia de arquivos, e você não sabe qual está em uma e qual está em outra. Quando você faz uma sincronização das duas pastas, os arquivos diferentes que existem nas duas, nessa daqui passa para essa, e que está nessa passa para essa, de modo que as duas fiquem iguaizinhas. Isso é uma sincronização. A oração é um momento da gente fazer essa sincronização dos nossos caminhos com os caminhos de Deus.
É o momento onde nós chegamos para Deus e abrimos o nosso coração para Ele, lançamos tudo sobre Ele. É aquilo que eu falei, nós vamos fazer um upload para Deus de todas as nossas ansiedades, de todos os nossos medos, de todas as situações que estamos passando. Sejam dúvidas, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, não importa. O que importa é que eu vou lançar sobre Ele tudo aquilo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele cuida de você, Ele está preocupado com você, Ele quer saber o que está passando. É como se Ele falasse, filho, me dá aqui, dá o que você está passando. Senhor, eu não sei o que eu estou sentindo, mas não precisa saber, passa para mim. Você não entendeu o arquivo, você não conseguiu abrir isso aqui, pode passar para mim que eu sei fazer essa leitura. Eu vou entender tudo, passa do jeito que está. Eu me viro, eu sei, eu entendo, compreendo você. Porque Ele quer estabelecer uma conexão com você, para quê? Para que Ele possa colocar paz no teu coração. É o que diz o próximo texto que vamos ler, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 começa assim, no versículo 5, perto está o Senhor, está aqui. É esse o ponto que você precisa entender quando se estabelece uma conexão com Deus. Você percebe, Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está perto. Estou conectado com Deus. Você levanta pela manhã, passa aquele momento, está acordando, tal, para um instante. Se conecta com Deus. Aí você segue o seu dia. Ao longo do seu dia, se conecta com Deus. Por isso, orai sem cessar. Mantenha essa conexão o tempo todo. Mantenha esse relacionamento com Deus o tempo todo. Vai dar para você perceber o tempo todo o coração dele. E ao mesmo tempo você perceber que seu coração está aberto para ele. É isso. É esse relacionamento consciente de Deus que ele quer que você tenha dele. Ele quer andar com você, caminhar com você. E eu não estou falando de nada místico aqui, estou falando de algo muito real, muito claro para você. É você ter conexão com Deus que criou você. Porque Deus é uma realidade. Todo esse mundo físico foi criado por Deus. Se Deus é espírito, então o mundo espiritual é mais real do que o natural. Ou seja, Deus é mais real do que esse lugar que eu estou batendo nele aqui agora. Então, eu vou estabelecer essa comunhão com a realidade, essa comunhão com Deus. Isso vai preencher o meu coração. Filipenses 4, 5 a 7, diz, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que é que está dizendo? Lança a tua ansiedade para Ele. Entrega o que está confuso na tua vida para Ele. Fala com Ele. Põe aquilo que está no teu coração para Ele. Não importa se está certo ou está errado. Para de ser o juiz de si mesmo nessa questão. Não tente esconder alguma coisa de Deus. Não, eu estou com um negócio aqui, mas não posso nem falar com Deus. Deixa de ser tolo, você acha que ele não sabe? Não é? Conta para Ele tudo. Aliás, mas não tem oração errada. Oração errada é oração que você não faz. Essa é errada. Fala tudo, pede, conversa, conta, abre o coração. Faça essa conexão com Ele. E o que Ele te promete? Te responder isso? Não, Ele não prometeu responder isso. Vai que seja uma tolice da sua mente. Vai que seja alguma coisa que não é bom para você. Mas tem uma coisa que Ele prometeu. Está no texto. A paz de Deus que passa o nosso entendimento, né? Excede, vai além do que eu consigo imaginar. Essa paz vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso que você precisa. Você está precisando de paz. Que paz é essa? Aquele shalom de Deus, não é? Aquela presença de Deus, aquela sensação, Deus está aqui, Deus está comigo, está tudo bem. Está tudo bem. Não significa que está tudo resolvido na minha vida, mas eu sinto que Deus está comigo. Está bem, eu estou em paz. Está tudo bem no meu coração com Ele. Está tudo bem no meu relacionamento com Ele. Você não tem problema? Claro que tenho, mas está tudo conversado aqui entre nós. Essa comunhão, essa conexão, é isso que eu estou querendo te ensinar como oração. Não adianta você passar lá 4 horas orando, fazendo vigília, orando, bate no chão, pega, chuta, faz tudo aquilo lá. Mas não abrir o coração, não adianta, meu irmão. Não adianta.
Também não estou dizendo assim, não, eu não oro desse jeito, não, eu oro em 1 minuto, eu oro tudo. Vai. Você também é preguiçoso, é outra história, é de um extremo para outro aqui. O que eu estou falando é de comunhão com Deus diária, tempo com Deus, comunhão com Ele, conexão com Ele, coração voltado para Ele, coração aberto para Ele. Deus, Ele quer, assim, como diz aqui o texto, sanar a nossa ansiedade e colocar paz no nosso coração, mas para isso, você precisa falar com Ele, ter esse tempo aberto para Ele. Como eu estou usando as expressões, para fazer upload, né, das suas ansiedades para Deus, e o download da paz de Deus para dentro do teu coração. Deus não está prometendo mudar a situação. Nesse texto ele não fala isso. Deus está prometendo mudar você. É isso que Ele quer. Se Ele mudou você, está tudo resolvido. Se Ele trabalhou com você, está tudo ok. Se você o percebeu melhor. Pode ser que Ele responda igualzinho você pediu. Mas o que de fato Ele prometeu é que Ele estaria com você na situação e te daria paz. Amém? Oração é conexão com Deus. Amém? Oração é conexão com Deus. Segundo, não basta orar, é preciso também obedecer. Vamos falar juntos? Não basta orar, é preciso também obedecer. É importante nós sabermos essa questão da obediência, mas como eu tenho falado aqui, a oração ela é comunhão com Deus, ela é conexão com Deus. Oração não é aprender palavras mágicas que vão mexer com o mundo espiritual. Tem gente que pensa que é isso oração. Tem gente que pensa o seguinte, oração é eu descobrir aquelas palavras mágicas que eu vou falar e vai mexer com o mundo espiritual e as coisas vão acontecer ao meu favor. Eu estou me lembrando do Mickey fazendo aquela da fantasia, sabe? Faz assim, por quê? Porque isso daí é feitiçaria, gente, isso não é oração não. Querer mexer com as forças espirituais, isso não é oração não. Oração não é isso. Oração é comunhão com Deus. Oração é conexão com teu Deus. Não existe palavras mágicas que vão fazer Deus se mover. Não existe isso. O que Deus realmente não resiste é um coração quebrantado e contrito. É o que a Bíblia mesmo fala. Gente que chega diante dele, abre o coração e fala, Deus, ainda que você chegue diante de Deus e fala, Deus, eu não estou entendendo nada de como está a minha vida. Deus fala, você está exatamente do jeito que eu queria que você tivesse. Aberto para mim, coração aberto para mim. É isso que Deus quer para poder trabalhar na vida da gente. Então vamos nos abrir para Ele, amém? Vamos nos abrir. Ora, se eu vou abrir o meu coração para Deus, eu vou abrir para que eu lance sobre Ele tudo aquilo que me aperta ali o coração, ora, eu também tenho que estar aberto para que Deus me oriente o que é que está errado ali. É como, por exemplo, você está passando um problema e liga para um suporte técnico e fala, o que eu faço? O cara fala, olha, você vai agora, clica em tal lugar. Não, não vou fazer isso. O cara fala, então, é você que tem que fazer. Remotamente aqui eu não vou fazer, é você que tem que fazer. Por isso que eu disse que orar é também necessário obedecer. Porque nessa obediência a Deus, que a gente vai se conectar agora com a vontade dEle para nós. Eu falei muito na primeira parte sobre o nosso upload, né? Lançar sobre Ele a nossa cidade, falar o que está no coração. Vamos falar do download agora? A vontade dEle para nós. Naquela oração que nós lemos, a oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu querido, não tenha medo de orar isso. Não tenha medo de chegar para Deus e falar assim, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Não tenha medo de cantar a letra daquele cântico antigo que diz assim, cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Não tenha medo, porque Deus não é um carrasco. Deus não vai fazer pegadinha com você. Deus não vai assim acabar com a tua vida porque você está falando para Ele, faça o que Ele quiser fazer. É bem o contrário. Deus quer te levar para o melhor. E para você chegar nesse melhor para a tua vida, você precisa saber para a vontade dEle para você. Então abra para Deus, chega para Deus e fala, Deus, faz tua vontade na minha vida. Eu quero.
Eu quero me abrir para a tua vontade. Querido, o segredo da vida está nisso, orar e obedecer, orar e obedecer. Há muitos anos atrás, calculo aqui uns 15 anos atrás, uma conferência internacional de pastores, lotado o lugar, umas 30 mil pessoas, só pastores. E estavam ali para ouvir um pastor que era, no momento, aquele grande orientador sobre o crescimento da igreja no mundo, Yang Cho. Yang Cho tem igreja na Coreia, que ele dirigiu há muitos anos, se aposentou um tempo atrás. E a igreja chegou a ter mais membros do que tem, por exemplo, a cidade de Osasco inteira, só para você ter uma ideia. Então, é um sucesso histórico assim, sem igual. E aquele irmão ensinando todos os dias sobre oração, ensinando sobre comunhão com Deus, ensinando aqueles pastores a sonharem diante de Deus, a buscarem. Imagina você numa conferência daquela, sentado lá no fundo, vendo o cara lá longe assim, tal, mas você fala, que bênção que eu estou aqui, pelo menos para poder ouvir esse cara. Pois bem, um irmão chamado Larry Lee conta a história de que ele estava no hotel, descendo para o café da manhã, quando ele entrou assim lá, 8º andar, ia para o térreo. A hora que ele entra no elevador, quem ele dá de cara? Só ele e o cara no elevador com ele, Yang Cho, ali com ele. Sabe aquela emoção, né? Só vê o cara de longe, o cara está aqui do meu lado, o que eu vou falar? Ele falou assim, eu pensei na hora, um monte de coisa para falar com ele, eu achava que meu irmão, me fala assim, uma essência, qual que é o segredo do teu sucesso? Diz que Yang Cho deu aquela risadinha assim, pensou e falou assim para ele, eu oro e eu obedeço. É isso. Eu oro e eu obedeço. Se essas palavras dele fosse nossa também, quanta diferença isso ia fazer na nossa vida? Qual a essência do que você está fazendo hoje? Eu oro e eu obedeço. Eu oro, falo tudo com Deus, mas eu obedeço, faço tudo o que Ele manda. Vamos pensar essa relação na Bíblia? Várias coisas na Bíblia você vai ver que aconteceram somente por causa da obediência. Às vezes nós pensamos em milagres sempre em torno de assim, Deus veio e fez alguma coisa. A gente vê os milagres de Jesus, né? Jesus pegou, tocou a mão e a pessoa foi curada, aquela coisa. Vamos pensar em alguns outros. João capítulo 9 conta uma história de um homem cego. Jesus se aproxima deste homem cego e faz lama, pega a lama, passa nos olhos do rapaz e diz assim para ele, vá se lavar lá no tanque de Siloé. Diz a palavra de Deus que esse homem foi, certamente com a ajuda de alguém, foi até lá no tanque de Siloé, quando chegou lá, se lavou. A hora que ele se lavou no tanque, passou a ver. Tanto que ele não sabia quem o tinha curado. Só sabia que ele estava vendo agora, era claro aquilo, mas ele não sabia nem sequer quem o tinha curado. Agora, a minha pergunta é, se ele não tivesse ido se lavar lá no tanque de Siloé, será que seria curado? Jesus pega, passa a lama nos olhos dele, e já pensou se ele faz assim, que negócio sujo aqui. Não ia dar resultado. Vai se lava lá no tanque de Siloé. Tem uma torneira aqui, por que eu tenho que ir lá no tanque de Siloé? Então, foi a obediência que concluiu aquela ação de Deus na vida dele. Eu oro e eu obedeço. No texto de Lucas, também nos conta, em Lucas 17, sobre os leprosos. Aqueles 10 leprosos que se aproximaram ali de Jesus, eles pararam ali ao longe, porque não podia ficar muito próximo. Jesus, tá, cura a gente, aquela coisa toda. Jesus deu uma palavra para eles. Vão se mostrar ao sacerdote. Por uma razão, qualquer leproso, mesmo que ele já estivesse com a pele limpa, ele só poderia ser restituído na sociedade se ele passasse pela aprovação do sacerdote. E Jesus já manda direto no assunto. Vai lá falar com o sacerdote. E diz a palavra de Deus assim no versículo 14, do Lucas 17. Enquanto eles iam, foram curados. Não diz que eles foram curados quando Jesus falou. Eles foram curados quando eles obedeceram. Então, de novo eu pergunto, e se eles não tivessem ido? Seria curado? Jesus fala, vai se mostrar ao sacerdote. Eu quero falar, não saiu nada daqui, eu não vou. Tá bom, vai continuar do jeito que está. Eu oro e eu obedeço. É importante obedecer. Às vezes a resposta a uma oração nossa pode ser Deus te pedindo para você obedecer. Porque de repente é isso que falta. É isso que está faltando.
Você pede para Deus alguma coisa e Deus te fala para você fazer algo. Porque aquilo que você vai fazer é que vai resolver o problema. Deus, eu não aguento mais a minha casa, a minha família, o que eu faço? E Deus de repente fala para você, abandona o alcoolismo. Você não percebeu que você tem problema com álcool? Quando você toma, você fica diferente. Você chega em casa, você trata mal sua esposa, você chega em casa, você chuta o cachorro, você chega em casa, você briga com seus filhos, você chega em casa, você abraça a sua sogra, não é? Percebeu que você fica diferente? Tem alguma coisa errada aí, ué. Você pede para Deus para mudar alguma coisa, Ele vai falar para você fazer alguma coisa também. Deus, o que eu faço? Meu marido não quer mais vir para casa, ele não gosta de ficar em casa. Claro, você é chata. Tu é chata. E aí do marido, se fala um negócio desse aí, você toca mais ainda o rapaz, o cara começa a ser mais chato ainda. Gente, chata é um problema. Tinha uma mulher numa empresa, ela era tão chata, ninguém gostava dela. Até que um cara teve a coragem de falar para ela, né? Ela ia ali tomar um café, o cara foi pegar o café. E aí ele falou, preciso falar uma coisa para você. Ela falou, pois não. Ele falou, a senhora é muito chata. Ela olhou assim para ele e falou, se você fosse meu marido, eu botava veneno nesse café aí. Ele falou o seguinte, se eu fosse seu marido, eu beberia, com toda certeza. Tem gente que é chata. Você está falando, Deus, muda a minha família. Deus está falando, muda o seu jeito de ser. Você não percebe que você virou um motivo de conflito dentro da sua casa? Deus, muda a minha casa. Para de gritar com os outros. Você já chega gritando, já chega falando mal, já chega... Para. Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Estou tudo atrapalhado na minha vida. O que eu faço? E às vezes vem uma resposta tão simples. Fala, acorda mais cedo. Você não percebeu? Você acorda atrasado, sai correndo, não é? Sai correndo, faz tudo errado, né? Briga no trânsito, xinga todo mundo, vai lá, briga com o chefe, briga no trabalho, volta para casa, chega cansado, beija a sogra. Não, você volta fazendo a mesma coisa. Querido, quando você faz um upload para Deus, vai ter um download também. Quando você chega para Deus e faz pedidos para Ele, Ele vai te mostrar coisas que você precisa fazer. Para de querer coisa mágica. Deus quer obediência da nossa parte. Eu vou te falar um tipo de oração, agora eu estou aqui brincando com um monte de resposta. Agora é você que vai encontrar a resposta, ok? Você vai chegar diante de Deus e vai falar, Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse a resolver minha vida financeira. O que é que será que Deus ia pedir para você como obediência? Pensa em você. É você que sabe onde é que está a encrenca. Porque tem gente que o cara fala, não, eu preciso ganhar mais. Quando ele ganha mais, daqui a pouco ele começa a ter uma dívida maior ainda. Meu querido, você ainda vive com 100% do que você ganha? Você ainda é desse tipo de pessoa? Não te ensinaram a economizar? Não te ensinaram a viver com menos? Não dá para você viver uma vida mais simples, parar de ostentação? Para que você vai assim, você está apertado, vai gastar dinheiro com uma roupa que você não precisa para impressionar gente que você não gosta? Será que não está na hora de você se controlar um pouquinho mais, leva uma vida mais simples, mas pelo menos assim começa a ver dinheiro sobrar? Aí o que eu faço com o dinheiro que eu vou sobrar? Não é para gastar, para abençoar pessoas. Qual a última vez que você abençoou alguém, financeiramente falando? Não tenho nem para mim. Claro, você gasta tudo com você. Você gasta 100% do que você recebe, ou pior ainda, né? Você gasta 110% daquilo que você ganha. Porque alguns de vocês vão além, utilizam o cheque especial daqui, o cartão de lá e tudo mais. Então, você fala, ai, Deus resolve minha vida financeira. Eu te pergunto, o que é que será que Deus está te pedindo para você fazer como obediência? Como obediência. Então, antes de um milagre, como foi aquele do Caná da Galileia, onde Jesus transforma água em vinho, Maria, mãe de Jesus, deu uma orientação muito interessante. Diz assim, João 2, versículo 5, sua mãe, Maria, disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. É isso que trouxe o milagre.
Faz o que Jesus mandou. Faça o que Ele está te falando para você fazer. Obedeça, meu querido, a voz de Deus na sua vida. Por isso que eu estou te falando antes de conexão. Quando você tem conexão com Deus, é como se algo dentro de você se conectasse com Deus, e você começa a perceber as impressões de Deus para você. A voz de Deus tem a ver com essas impressões interiores que você tem. Às vezes você confunde isso com voz da consciência, não é? Mas muitas vezes Deus está ali falando com você dessa maneira. Não são vozes que você ouve. Ah, pastor, eu estou ouvindo vozes. Procura um médico, é importante. É outra coisa que você está ouvindo. Voz de Deus é voz que você sabe. É uma impressão interior, é um saber interior, é sabedoria, é orientação, é segurança. Voz de Deus é isso. É uma paz interior. Aquilo é voz de Deus. É uma paz, é uma segurança interior que você está no caminho certo. Mas para isso você tem que estabelecer essa comunhão com Deus, para você poder estar recebendo essas orientações de Deus no seu dia a dia. Então essa conexão com Deus é necessária. E aí eu lhe pergunto uma coisa: quando eu estou te falando aqui, pregando a palavra de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo pega das minhas palavras aqui e começa a trazer ao teu coração. Como quem está dizendo, está falando é com você. Parece até que você nem ouve outras partes do que eu estou falando. Eu falo para você, perdoe, você ouve assim, perdoe, doe. Fica aquele negócio, sabe, retumbante ali. E fica falando o tempo todo com você, Se organize, easy. Sanduíche, Isso é outra coisa. Mas muitas vezes você vai perceber que Deus está falando uma coisa com você, parece que qualquer coisa que você... Daqui a pouco você vai olhar para o outdoor na rua e vai ver a palavra do outdoor da rua, né? Parece até essa impressão, que Deus vai insistir com você nisso. E eu te pergunto, quanto tempo você vai demorar para obedecer? Quanto tempo você vai demorar? Lembra daquilo? Eu oro e eu obedeço. Queridos, muitas vezes essas impressões interiores de Deus na nossa vida pode ser a resposta que nós precisamos para solucionar nossos problemas. É aí que eu uso uma frase dizendo, tem gente que mata o milagre no seu nascedouro. O milagre começou ali. Faça tudo o que ele disser. O milagre começou ali. O milagre começa aí com você agora, ouvindo a palavra de Deus, falando, não, eu vou obedecer. Deus está falando comigo, eu sei que Ele está falando, eu quero obedecer. Vai ficar tudo ok comigo. Então, eu oro e eu obedeço. Vamos falar juntos? Eu oro e eu obedeço. Vamos ver as duas partes aqui. Eu oro. O que é que você tem pedido para Deus? Se conecte com Deus. Creia, confie. Fale para Ele. Seja honesto, honesta com Ele. Deus, é isso que eu quero. Não importa se está certo ou está errado, é isso que eu quero. Como eu te disse, oração errada é a oração que você não faz. Fala, conversa, conta, imagina, mas passa do teu coração para o coração dele. Efésios 3:20 diz assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ou seja, mais do que você consegue imaginar, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, até uma outra versão chega a dizer, mais do que pedimos ou imaginamos. Deus pode fazer mais do que o que você está pedindo, Deus pode fazer mais do que você consegue imaginar, Deus pode fazer mais de acordo com o poder dele que habita em nós, há o poder dele na nossa vida, Ele pode fazer mais do que isso tudo. Eu oro e eu obedeço. Passa isso para Deus. Você pode ter grandes surpresas na sua oração. Grandes surpresas. Você nunca abriu teu coração para Deus numa determinada área da tua vida. Aí você pega, abre para Deus. E para sua surpresa, o plano dele ainda era melhor do que aquele. Melhor do que você conseguia imaginar. Ao ponto de você ficar assim e falar, Deus, se eu imaginasse o melhor, eu não ia chegar nisso que eu cheguei. Então, ora. Fala com Deus, vai ter conexão com Ele. Vamos de novo? Eu oro e eu obedeço. Eu oro e eu obedeço. E aí, o que é que Deus tem pedido para você? Pode ser tanto abandonar, como começar algo novo, ou como trocar de hábitos.
Talvez Deus esteja pedindo para você abandonar alguma coisa que você está fazendo. Não está legal. Para com isso, não está legal. Ou pode ser que Deus esteja pedindo para você para obedecer no outro sentido, de dizer, começa algo novo. Você ainda não teve coragem de seguir o que eu estou colocando no teu coração. Eu já coloquei uma fé dentro de você. Ah, mas minha fé é pequena. Ué, basta, do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para fazer o que eu preciso. Pode ser pequena, não tem problema. Porque Deus não depende do tamanho da tua fé, Ele depende do tamanho dEle. Então Ele faz. Agora, também Deus pode estar pedindo para você de trocar de hábito. Talvez a obediência para você, como eu te disse, pode ser começar a mudar, regrar um pouquinho mais seus horários. Por que alguns de vocês não conseguem crescer em algumas áreas? Porque não se prepara. Por que não se prepara? Porque tua agenda está bagunçada. Não te sobra tempo para nada. Mas todo mundo tem 24 horas. Por que não sobra tempo para você? Porque você está desorganizado. Começa a se desligar mais cedo, começa a dormir mais cedo, ou começa a fazer outras coisas, troque alguns hábitos, troque TV por livro, faça algumas coisas que vão te ajudar a você ter uma ideia melhor de vida, conexões melhores, situações melhores na sua vida. Se abra para o novo, querido. Se abra para momentos novos, para disciplinas novas, para jeito novo de se conhecer Deus, de se relacionar com Ele. Se abra para isso, se abra para o novo. Abre teu coração ali, separa um tempo diferente de leitura, vai ler coisas diferentes, vai expandir essa sua mente. Deus às vezes está te pedindo isso e você não está se abrindo para esse novo. Existem formas novas que talvez você ainda não conheça, então vai desenvolver isso. Deus talvez esteja pedindo de você essa prática nova. Eu vou terminar, vou pedir que você acompanhe comigo em pé, por gentileza. Por gentileza. O que Deus está pedindo para você? O que você precisa fazer? Quais são as coisas que vieram à sua mente enquanto eu estou pregando isso para você? O que você precisaria ter feito que não fez? O que é que Deus tem pedido para você fazer? Se você tem convicção que é uma palavra de Deus, obedece. Pode ser o caminho de algo novo que você nem conseguia imaginar antes. Mas obedece. Como eu citei algumas coisas disso no domingo passado, acho que vale a pena esse complemento hoje. Quero falar com você que é novinho aí. Vocês que são novos de idade, vou te contar uma coisa. Lá dos meus 16 aos 19 anos de idade, mais ou menos, naquele período, principalmente nesse período, eu obedeci a Deus, contrário a qualquer outra coisa que eu conseguiria pensar. E uma das coisas que eu obedeci a Deus é que eu entendi que Deus queria que eu me dedicasse muito mais à leitura do que qualquer outra coisa que eu fazia na minha vida. Eu era uma pessoa que tinha muitos amigos, tudo mais, mas eu confesso para vocês, tinha dias que os amigos todos iam sair, eu ia para casa para ler, só para isso. Olhando para trás agora, eu dou graças a Deus do que eu fiz lá atrás. Eu hoje colho algumas coisas que eu plantei lá, naquele tempo. Para você ter uma ideia, trechos da mensagem de domingo passado são anotações minhas daquela idade, daquele tempo. Lá naquele tempo eu semeava essas coisas, hoje eu estou colhendo. Que tal você obedecer a Deus? Que tal você obedecer a Deus com as coisas que Deus está falando para você fazer? Tem algumas coisas que Deus pode estar pedindo para você fazer nesse tempo e que você só vai compreender daqui a algum tempo. Aliás, ele chegou para os discípulos uma vez e falou, o que eu estou fazendo agora você não vai entender no momento, vai entender depois. Teve uma situação que Jesus fez isso com os discípulos. Então, obedeça. Como é que eu sei que é Deus? Tem paz. Se não tem paz, não é Deus. Tem paz. Pode ser a coisa mais doida possível. É de Deus. Último texto. Pode ler comigo? Salmo 37. Salmo 37, versículo 5. O texto diz assim. Vamos falar juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos pegar os 3 momentos do texto e ler de trás para frente. Primeiro, querido, Deus vai fazer tudo o que você precisa, Ele vai fazer. Ele está interessado em você atingir o melhor na tua vida. Ele falou, eu faço o que for necessário, a minha parte eu vou fazer. Por isso a segunda parte ali, confia. É o que Deus está pedindo, Deus está falando, eu vou fazer tudo, mas confia.
Confia. Confia. Como um pai que tem um filho pequenininho que subiu no lugar e o pai fala, pula aqui, o pai segura. Confia, confia, pode vir, o pai segura. É como se Deus falasse isso para você, vem comigo, confia. Por isso a primeira parte do texto, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, meu irmão, sem medo, sem medo. Você tem paz que ela vai te acompanhar, você vai sentir bem. Entrega tudo na mão dele, tudo. Entrega ao Senhor. Amém? Eu quero terminar orando isso com vocês. Quero fazer aqui uma oração de entrega. Por isso eu não quero te pegar de surpresa, não. Ele mandou repetir um negócio que eu não queria repetir. Não, você não precisa repetir. Eu vou te adiantar o que eu vou falar. Eu vou falar com Deus que nós vamos entregar toda a nossa vida para Ele. Nossa mente, nosso coração, nossas emoções, tudo nas mãos dEle. E que nós confiamos que Ele vai fazer o melhor na nossa vida. É esse salmo. Eu quero orar com vocês. Vamos fazer isso? Aqueles que o quiserem, comigo. Abra suas mãos. Repita essa oração comigo. Diga assim, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha mente. Eu entrego o meu coração. Eu entrego minhas emoções. Eu entrego o meu trabalho. Eu entrego o meu dinheiro. Eu entrego minha família. Eu entrego a minha saúde. Toda a minha vida. Eu confio nas tuas mãos. E eu tenho certeza de que o Senhor tudo fará da melhor maneira possível. Eu sei que o Senhor quer o meu bem. Eu sei que o Senhor me ama de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão imensa, que eu não consigo entender todo esse amor que o Senhor tem por mim. Mas eu te agradeço por me amar desse jeito. Também te amo, Senhor, e vou te servir, em nome de Jesus. Toma minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Seja assim na tua vida, seja assim na tua vida, bênção na tua vida. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor.